Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que nos ouve. No episódio de hoje, temos a honra de receber a nobre advogada criminalista e professora universitária Adriana Spengler. A doutora Adriana Spengler é graduada em Direito, especialista em Direito Penal Empresarial e mestra em Ciência Jurídica. A doutora Adriana também ela é vice-presidente nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIM. Concluiu os créditos do programa de mestrado em Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogada criminalista com atuação em todo o território nacional e com inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado de Santa Catarina, e também na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Professora universitária da graduação do curso de Direito da Univale, no Estado de Santa Catarina, nas áreas de Direito Penal e Criminologia, e também na pós-graduação da Univale e outras instituições da disciplina de Direito Penal e Empresarial. A doutora Adriana também ministrou aula de Direito Penal da graduação do curso de Direito da Universidade de Alicante, na Espanha. Bem, feita essa breve apresentação da nobre doutora Adriana Spengler, passo-lhe a palavra para que faça as suas considerações iniciais. Olá, Matheus, muito obrigada pelo convite, agradeço a Difusão Legal por essa oportunidade, parabenizo vocês por essa iniciativa, por esse projeto que tem sido um sucesso. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre carreira, sobre advocacia criminal, sobre alguns tópicos da área criminal. Estou à disposição e espero que a gente tenha uma boa conversa proveitosa. Doutora Adriana, agradecemos a gentileza da sua participação aqui no podcast de Difusão Legal. Antes de iniciarmos propriamente a entrevista, eu exteriorizo aos ouvintes que as manifestações orais exaradas pela entrevistada representam exclusivamente a sua opinião e não necessariamente a opinião da Difusão Legal. Informo também que a entrevistada Adriana Spengler concordou em participar dessa entrevista de forma espontânea e, com isso, autoriza o uso da gravação de sua voz que ficará disponível nos canais da Difusão Legal. A doutora é graduada em Direito. Essa é sua área de atuação profissional. Como que a doutora decidiu entrar no curso de Direito, de bacharelado em Direito? Bom, eu venho de uma família de advogados, né, com pai e mãe advogados, cresci nesse ambiente, meu pai também era professor de direito penal, escrevia livros em direito penal, então para mim foi uma ambientação muito fácil na carreira jurídica, porque eu justamente estava envolvida nesse meio. Embora nenhum dos dois tenha, né, colocado essa imposição de seguir, foi uma coisa natural, espontânea minha, porque sempre gostei muito de ler, lia muito quando era criança, adolescente, lia muito, e eu sempre tive essa impressão que para fazer faculdade de Direito tinha que gostar de ler, como todo mundo tem essa impressão, né? Antigamente, muito mais, porque antigamente a gente tinha que realmente pegar os livros na biblioteca e ler, não tinha nenhum facilitador como existe hoje. Então, foi uma coisa natural ir para a área jurídica mesmo, fazer a faculdade de Direito. Doutora nascida no estado de Santa Catarina? Não, eu sou, na verdade, paulistana, da capital mesmo do estado de São Paulo. Paulistana, de São Paulo, da capital. Mas como meu pai era do interior de São Paulo, quando eu tinha uns 2 anos, minha mãe é paulistana, meu pai era do interior de São Paulo. Com 2 anos, a gente se mudou para o interior, São José dos Campos, que na real é uma cidade bem grande, né? Onde tem a Embraer, onde tem o ITA, então uma grande cidade, que era a cidade natal do meu pai. Inclusive lá hoje em dia tem escolas com o nome dele, tem uma escola enorme com o nome dele, teatro, enfim. Então eu me criei mesmo em São José dos Campos. Como meu pai foi diretor, professor universitário na faculdade lá, eu achei por bem fazer o curso de Direito lá, então muito feliz em estar lá na universidade que meu pai dedicou a vida toda. Posteriormente eu ingressei no mestrado na PUC de São Paulo, na área de Direito Penal, logo após me formar, e a minha vinda para Santa Catarina se deu muitos anos depois em razão do casamento. Doutora, São José dos Campos é uma cidade do Vale do Paraíba, né? No estado de São Paulo. Exatamente, Uma importante cidade, exatamente. conheço pessoalmente São José dos Campos. Então, a doutora decide, né, nascida em São José dos Campos, né,
aliás, capital do estado, né? A doutora falou anteriormente. Depois vai para São José dos Campos, Vale do Paraíba, né? Junto com seus familiares. Em virtude do casamento, a doutora vai para o estado de Santa Catarina, é isso? Exatamente. São aquelas mudanças que a gente faz na vida, né? Eu já advogava em São Paulo, né, há muitos anos, porque eu me formei em 1992, então eu já estou com 32 anos de advocacia, e com o casamento e ele sendo de Santa Catarina, eu acabei me mudando para Santa Catarina. E imediatamente ao chegar em Santa Catarina, eu quis ingressar na vida acadêmica, que eu já estava como professora assistente lá na PUC de São Paulo há um tempo, e gostaria e queria entrar para a vida acadêmica de forma plena como professora, e assim eu me inscrevi no seletivo aqui na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, e como eu passei, eu estou até hoje lá, estou há 25 anos lecionando Direito Penal e Criminologia. E que bom que a professora passou, né? A Univale, ela é conhecida no Brasil pelo Alexandre Moraes da Rosa, que é nosso professor também, é meu colega. Então, ele leva muito o nome da Univale nas palestras dele, porque ele tem o projeto de IA, né, de inteligência artificial na Univale. Então, muita gente conhece a Univale também por conta dele. Ilustre professor que fica convidado a participar da difusão legal que você esteja nos ouvindo. Sem Professora, dúvida. a professora fez uma especialização em Direito Penal Empresarial por essa mesma respeitável instituição de ensino, cujo título é Mitigação das Garantias Constitucionais no Combate à Criminalidade Pós-Moderna. Em princípio, doutor, indago o motivo da doutora ter ingressado na especialização em Direito Penal Empresarial. A doutora mencionou anteriormente que foi professora assistente na Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, também uma renomada instituição de ensino, né? Mas eu queria entender a motivação dessa especialização. Foi em virtude do exercício da docência na PUC de São Paulo ou não? E qual que foi a motivação do doutor ter escolhido o direito penal? O direito penal econômico sempre foi uma paixão minha. Eu advogava no escritório, na cidade de São José dos Campos, e a gente tinha muitos casos envolvendo direito penal econômico. Então, eu sempre tive muito interesse na pesquisa nesse campo. E, à medida que os casos iam aparecendo, o estudo se intensificava. E eu quis unir essa questão prática profissional com a questão da pesquisa, na questão acadêmica. Então, quando surgiu a especialização em Direito Penal Empresarial, eu fiquei encantada e imediatamente eu me inscrevi. Já era professora, mas eu quis fazer, porque foi um plus para a minha carreira. E, posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer um aperfeiçoamento em dogmática penal alemã na Universidade de Göttingen, na Alemanha, em 2013. E eu pude aliar duas coisas que eu gosto muito: a questão do direito penal econômico prático com a teoria do crime, com a dogmática penal. Então, é justamente o que eu mais gosto de trabalhar e abordar em palestras, em artigos. Quem me conhece sabe que eu junto muito essas duas ferramentas, né? A dogmática penal com o direito, digamos, com a prática do direito penal econômico, né? Com o dia a dia dos processos. Então, essa é realmente uma paixão que eu tenho de pesquisa. E eu tento, na medida do possível, trazer isso para a sala de aula também. Embora as disciplinas na graduação elas são já formatadas em direito penal 1, 2 e 3, seguindo mais ou menos a lógica do Código Penal, eu sempre tento pontuar com questões do direito penal empresarial. E nas aulas de pós-graduação, aí sim, eu leciono realmente o direito penal empresarial. E aí eu posso focar com muito mais amplitude nessa área que é a área realmente de meu interesse. O direito penal econômico, sem sombras de dúvidas, uma importante matéria. Doutora, depois da conclusão da sua especialização, né, em direito penal empresarial, a doutora ingressa no programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, cuja instituição a doutora atualmente leciona, né? O título, né, foi obtido no ano de 2006. Né? Então, esse
essa importante diplomação de mestre em ciência jurídica que a doutora obteve lá no ano de 2006. A titulação do seu trabalho, né, do seu mestrado, foi denominada por ti como flexibilização das garantias constitucionais na repressão à macrocriminalidade econômica, uma abordagem à luz da proporcionalidade. Então, esse mestrado que a doutora faz, né, e conclui, também ele foi feito, né, a doutora ingressou no programa de pós-graduação estrito sensu da instituição para lecionar, para fortalecer o teu currículo acadêmico e profissional como professora universitária, ou também a importância do ingresso no programa de pós-graduação seria também em virtude do seu exercício profissional na advocacia. Matheus, eu acho que as duas coisas. Eu já lecionava, porque eu já vinha com um certo currículo, né, da conclusão dos créditos de mestrado lá em São Paulo, então eu já lecionava, e surgiu a oportunidade de ampliar o campo de estudo para as ciências jurídicas, que é um campo além do direito penal, né, um campo macro, digamos assim, dentro do sistema de justiça. Então, eu tive a oportunidade de estudar bastante temas transversais ao direito penal. Isso me agradou muito quando eu vi o programa, e a Univale tem mestrado e doutorado conceito 6 na CAPES, que é um conceito de excelência. Então, tem alunos do Brasil inteiro, da América do Sul, de outros países, inclusive, né? Alunos aqui no nosso programa estrito sensu. Então, uma coisa praticamente levou a outra. E como a gente tem a liberdade de escolher o tema da dissertação, eu, obviamente, fui para esse lado, que é um lado que eu sempre gostei de estudar. Então, daqui 2 anos eu concluo há 20 anos esse mestrado, e o tema é absolutamente atual, continua sendo atual, né? Porque as garantias individuais, privacidade, intimidade, elas continuam sendo flexibilizadas, numa ideia de combater essa criminalidade econômica. Então, é um tema que ainda continua atual, embora eu tenha defendido esse tema há praticamente 20 anos atrás. É algo que a gente não consegue superar. Sem sombra de dúvidas, muito atual. Doutora, a doutora mencionou anteriormente que foi professora assistente na PUC de São Paulo. Essa foi a sua primeira experiência na docência no magistério superior? Foi a primeira, junto com o orientador na época, e foi muito interessante porque foi um divisor de águas. Ali eu vi que realmente eu tinha muito interesse na docência, na parte acadêmica, não só de pesquisa. Então eu tinha total certeza que eu queria aliar a minha vida profissional, que eu sempre adorei advogar. Eu nunca quis prestar concurso, nunca prestei concurso para nenhuma carreira pública. Eu sempre quis ser advogada, com muita honra e com muito orgulho, e a partir daí eu quis aliar a vida acadêmica à advocacia, e assim eu tenho feito ao longo de todos esses anos. O doutor mencionou anteriormente que nunca pensou em fazer concurso público para as carreiras estatais. Em relação à questão da advocacia, né, a doutora mencionou lá no início da nossa entrevista que a doutora teve a influência de seus familiares para o ingresso no bacharelado em Direito. Questão da advocacia. Houve uma influência direta também dos seus familiares? Teve alguém que a doutora gostaria de mencionar que influenciou a doutora a adotar se direcionar para a carreira da advocacia, e também o que motivou a doutora a ser uma advogada criminalista, atuar na advocacia criminal? Eu acho que quando a gente tem paixão pelo direito penal, como eu sempre tive, e até porque, como eu te falei, eu cresci nesse ambiente porque meu pai era professor de direito penal, escreveu obras em direito penal, eu tinha uma paixão praticamente natural pelo direito penal. E eu entrei na faculdade de Direito, no primeiro ano da faculdade já ingressei no escritório de advocacia criminal. Então, foi tudo muito natural para mim, o amor pelo direito penal, a advocacia criminal, já na época do estágio, e assim, não me vejo fazendo outra coisa, atuando em outra área. Eu sempre gostei de atuar na área criminal, nunca tive problema nenhum, né, no exercício da minha profissão. Muita gente me pergunta, com 30 anos de advocacia criminal, sendo mulher, eu posso dizer que eu nunca tive problema, embora a gente saiba
saiba que para as mulheres a área criminal é sempre matar um leão por dia, porque o ambiente todo é masculinizado, não foi feito para a mulher, não, né, em nenhum momento, né, feito para a mulher o sistema de justiça penal, até para presa. A mulher presa é um ambiente hostil para ela, porque esse ambiente não foi feito para ela, não foi formatado para a mulher, então é um ambiente rude. E, claro, né, numa delegacia, numa penitenciária, numa audiência criminal, as mulheres sempre tiveram certa resistência. Mas eu posso dizer que, apesar dessa ideia de um pouco mais machista dentro da área criminal, eu, pessoalmente, como eu, Adriana, nunca tive problema nenhum. Eu não posso dizer que eu tive alguma violação de prerrogativa ou algum tipo de preconceito, né, bem expresso em relação a mim por ser mulher. Doutora, como que foi a sua experiência, sua primeira experiência no exercício da advocacia criminal? Logo quando a doutora conseguiu os primeiros casos, né, que estiveram sob o seu patrocínio, como foi essa experiência inicial? Eu tenho o meu primeiro caso, assim, que eu digo que foi que o meu chefe no escritório passou totalmente para mim, eu fui até o fim, desde o começo. Eu lembro muito que foi um caso de júri, e como eu hoje até estava lembrando disso, por uma questão que eu li, eu estava lembrando. Foi interessante porque foi um caso de homicídio e que a única testemunha disse que viu o crime porque a lua estava boa, porque ali não tinha iluminação pública, era um descampado, assim, um campo, mas que a lua estava boa, então essa pessoa disse na época que viu o cliente matando o outro nesse sentido. E na época eu pensei, poxa, será que tinha lua nesse dia? Será que a lua estava boa, como ele quis dizer, né? Uma lua cheia, uma lua que realmente ilumina um campo, um descampado assim à noite. E eu estava na Terra, né? Que isso podia me facilitar muito. Eu fui até o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sediado em São José dos Campos, e lembro que eu fui atrás dos físicos lá, do pessoal que pudesse me ajudar voltar naquela data e dar um parecer de como estava a lua naquele dia, naquele horário, se realmente havia lua cheia, se o céu estava com visibilidade. Então eu lembro que eu peguei no aeroporto de São José dos Campos um laudo, vamos chamar de laudo, de como estava a visibilidade naquela noite, e no INPE na questão da lua. Né? E qual não foi a surpresa que nesse horário a lua já estava no ocaso, então não tinha lua coisa nenhuma. E esse réu foi absolvido por isso. Então ficou conhecido lá em São José dos Campos como júri da lua, né? E foi assim o meu primeiro caso que eu me debrucei, que eu, né, dei a vida por esse caso, né, para decifrar. Então foi muito interessante, coisas que a gente não esquece mais, né? Caso que ficou marcado na carreira da doutora, né? Exatamente. Em relação ainda à questão do exercício do magistério superior, além da graduação, a doutora leciona também no programa de pós-graduação? Sim, eu leciono em vários cursos de pós-graduação, obviamente ligados à área penal. A minha disciplina sempre é direito penal econômico, ou às vezes muda para direito penal empresarial, mas que na verdade, é o mesmo conteúdo. E eu busco aplicar as leis, né, que tramitam por aí, que são relativas ao direito penal econômico, como seria essa aplicação na prática, com casos concretos, enfim. É uma discussão muito interessante. Normalmente os alunos gostam muito dessa área, porque não é uma área muito explorada nas graduações, então vai depender muito do professor trazer para a sala de aula temas de direito penal econômico, porque normalmente os conteúdos de direito penal, como eu falei, eles são um pouco mais engessados, né, em relação ao Código Penal, e como o direito penal econômico, basicamente, não temos crimes no Código Penal, basicamente são leis esparsas, então é uma legislação extravagante, então ela precisa ser trazida para a sala de aula, né, porque ela basicamente não está naquele conteúdo do dia a dia. Então eu uso muito isso nas aulas de pós-graduação, trazer para eles essa perspectiva do profissional, do dia a dia do advogado, na área do direito penal econômico. Principalmente utilizando casos práticos da doutora. Sim, muitos
casos práticos, que a abordagem em aula de pós, ela tem que ser prática, ela tem que ser nessa perspectiva, né, de como estão se posicionando os tribunais, como que eles estão interpretando determinadas leis, o que a jurisprudência está mudando. Então, a gente usa muito essa, digamos que, essa forma, né, de trazer o tema. Aproveitando que a Uhum. professora atua na graduação em Direito e também na pós-graduação em Direito, pergunto qual é a diferença de lecionar no magistério superior, no bacharelado em Direito, para lecionar no programa de pós-graduação em Direito. A ideia é que na pós-graduação o aluno já se interessou mais por aquele tema, tanto que ele se inscreveu naquela especialização, né, que é aquele tema realmente específico. Então, a abordagem é muito mais ampla, porque eu, na graduação, eles estão lá tendo aula de direito penal, mas não necessariamente eles vão para a área penal, né? Muitos querem ser advogados trabalhistas, na área civil, enfim, mas quando você está numa pós de direito penal, seja qual for, processo penal, criminologia, a pessoa está já com aquele foco, é o dia a dia dela, é o foco profissional dela. Eu, por exemplo, dou aula num curso que chama Prática da Advocacia Criminal, é uma pós-graduação. Então, mais do que nunca, são pessoas que estão ali, que já advogam ou têm vontade de advogar na área criminal. Então, o aproveitamento é muito maior, né? Porque até o interesse do aluno é diferenciado pelos temas, né, que são tratados ali. Há uma concentração maior no direito penal, né, professora? Exatamente, exatamente. Porque a gente sabe que hoje em dia o direito ele é segmentado. Não dá mais para falar de um advogado generalista. Pode desconfiar. Antigamente tinha aquele advogado com a plaquinha, né? Civil, criminal, trabalhista, previdenciário, tudo. Hoje em dia você não vê mais isso, porque hoje os escritórios se especializaram. O meu escritório, por exemplo, eu tenho um sócio, nós somos só advocacia criminal. Não temos parceiros, obviamente, em outras áreas que a gente encaminha, mas nosso escritório é 100% na área criminal. Isso é de extrema importância, o escritor estar Isso, claro. especializado na advocacia criminal. Isso, é importante, Matheus, e dá uma segurança para o cliente, né? Sim. Ele sabe que ele está se consultando ali, está tendo um aporte profissional de alguém que é realmente direcionado para aquela área, não é generalista, não é um clínico geral. Principalmente quando a profissional da advocacia é professora de direito penal, da professora. Isso também é um diferencial, claro. Meu sócio também é professor de direito penal também há muito tempo, então a gente acaba tendo esse diferencial, né? De ter o estudo ali, de estar sempre, somos obrigados, em virtude da docência, a estar se atualizando também, né? Então a gente tem uma biblioteca enorme de direito penal, processo penal, criminologia, e eu gosto muito da criminologia, eu leciono há muitos anos criminologia, e eu gosto de trazer para as aulas de direito penal também temas de criminologia, porque andam juntos ali algumas teorias. Então, eu sou suspeita, mas eu acho o mundo do direito penal um mundo fascinante. E, no geral, os alunos gostam, mas tem aquele receio, né, de ir para a área penal, porque há aquele preconceito social que o advogado criminalista, ele é conivente com o crime. Então, assim, se a gente vive numa sociedade plural e pouco reflexiva, o senso comum acha isso, né, que você, como as pessoas falam, né, do jeito chulo de falar, defende bandido, é como se você fosse conivente ao crime. E as pessoas não entendem que não é nada disso, né? Você vai defender dentro dos limites constitucionais, dentro das garantias que ele tem direito, porque a Constituição garante o direito de defesa. Como o Estado tende ao excesso, e justamente o direito penal existe para conter o poder punitivo do Estado, para dar critérios, para sistematizar, para nos tirar do arbítrio do poder estatal, é preciso o advogado ali para mediar. Sem sombra de dúvidas. Professora, aproveitando essa resposta que a doutora mencionou, né, eu indago a doutora em relação à questão, né, dos frequentes casos de criminalização do exercício da advocacia criminal. Isso a gente vislumbra por todo o país, né, em diversas frentes, de diversos modos. Qual é a sua opinião em relação a isso?
Isso realmente é uma questão desgastante para a advocacia criminal, porque isso acaba gerando constantes violações de prerrogativa no exercício profissional, aquela resistência das autoridades em dar o suporte que o advogado necessita, em ter que... Eu mesma, ontem, tive que colocar no expresso lá no inquérito que estava sendo cerceado o meu direito de defesa, quando o delegado não deixou que eu ficasse na sala quando ia ouvir uma testemunha, que foi pedida para o Ministério Público para o delegado ouvir. Eu fiz questão de deixar expresso lá a minha indignação, que isso tratava-se de um cerceamento de defesa e violação de prerrogativa. Então, parece que hoje, mais do que antes, nós estamos sofrendo essa grave situação. É o ramo do direito que mais sofre violação de prerrogativa. Eu comentei com você, eu advogo há 30 anos na área criminal, eu posso dizer que eu nunca tive problemas como estou tendo hoje em dia, recente, coisa de um ano para cá, a resistência das autoridades. E é uma coisa notória, porque estando na Abracrim, a gente recebe denúncias do Brasil inteiro de colegas que estão passando por isso. Então, assim, o número é assustador de colegas advogados que estão passando por violações de prerrogativa a todo o tempo. Então, é uma forma de criminalizar a advocacia criminal também, porque é uma forma de nos deixar à margem do sistema de justiça penal. É uma forma de colocar para o escanteio o advogado criminalista como se ele não fosse essencial à justiça, à administração da justiça, como diz a Constituição. Veja, Matheus, a resistência que existe ainda do juiz de garantias. O STF deixou lá paralisado pelaquela decisão do Fux, praticamente 2 anos, saiu da gaveta. Um e outro tribunal está implementando o juiz de garantias, mas assim, com uma resistência enorme e com a mesma mentalidade de antes. Então, não sei se isso vai mudar na prática. Eu até, nesse inquérito que eu comentei ontem, eu vou peticionar para o juiz, porque ele está numa vara regional de garantias, esse inquérito, que foi implementado aqui na minha cidade. Mas que não está adiantando, porque já houve ali um cerceamento de defesa. Então, vejam, esse caso meu prático, ele representa o que está acontecendo na real. O que está mudando com as varas de juiz de garantias? Por enquanto, nada, porque a mentalidade do juiz, do promotor, do delegado é a mesma. Então, vai ser mais embate para nós, né? Vai ser mais aquele dia a dia tenso, né? De ter que ficar enfrentando e confrontando. E aí você vê o Brasil, um dos poucos países no mundo que precisou ter uma lei de controle, de combate ao abuso de autoridade. Então, para tu ver que país é esse que precisa de uma lei criminalizando o abuso de autoridade. É como se as autoridades não soubessem o limite da sua atuação. Eles sabem o limite da sua atuação, mas se passam, e a gente precisa da lei. E aí você pode me perguntar, mas essa lei está tendo eficácia? Não, zero eficácia, porque eles não se sentem destinatários da norma penal. E o grande problema no sistema de justiça penal é a pessoa que não se vê como destinatário da norma. Então ele acha que é frescura do advogado, que pelo contrário, é um desacato, né? Dizer que está cometendo abuso de autoridade. Então, realmente, o dia a dia do advogado criminalista é complicado. É matar um leão por dia, mesmo. Quando a gente ouve falar isso, não é brincadeira. Quando você conversa com colegas de outras áreas, é muito menos tenso. Não há o tensionamento prático que a gente tem. Eles não têm que confrontar um delegado, um promotor. Então, assim, no máximo eles estão com o advogado da outra parte num processo. Mas nós não, a gente tem ali o poder público no confronto. Então, isso é muito complicado, né? E esse poder punitivo do Estado, ele tem que ser contido, porque senão a gente cai no arbítrio. A gente volta para os primórdios onde vigorava a vingança pública, né? Onde não existia um direito penal para mediar esse poder punitivo. Que, inclusive, como eu falo para os alunos, qual é a grande função do direito penal na história da humanidade? Ele veio para conter o poder punitivo do Estado, para dar critérios, limitar esse poder punitivo. Se o juiz
não vai com a cara do sujeito que é dar 50 anos, ele não pode. Direito penal limita ele porque aquele crime tem uma pena de 5 a 10. Então, por essa frase bem tranquila de qualquer um entender, a gente consegue explicar isso para o senso comum, para quem não é do meio, que a função é de contenção, porque o Estado tende ao excesso. Realmente, a situação do advogado e da advogada criminalista é um tanto quanto delicada, viu, doutora? Em relação à questão do... Houve, né, a sanção da Lei Federal 14.365 de 2022, que atualizou o Estatuto da Advocacia e da OAB e tornou crime a violação de prerrogativas profissionais. Qual que é a sua opinião em relação a essa lei sancionada que alterou o Estatuto da Ordem? O nosso medo é que ela se torne só simbólica, como a própria lei de abuso de autoridade, né? Que elas estão no mesmo nível enfim, do porquê que elas vieram, né? Quando a gente fala em criminalizar a violação de prerrogativa, a gente está imaginando que agora os advogados não terão mais violações de prerrogativa. E, na real, é a tal função simbólica da lei, não a eficácia como a gente gostaria. Toda lei, ela vem e ela tem uma função simbólica. Tanto que nosso colega Rodrigo Fusger, ele tem o livro Direito Penal Simbólico. A lei tem o simbolismo, ela traz no primeiro momento uma ideia de efetividade quando ela entra em vigor, mas vai se perdendo. Infelizmente, criminalizar a violação de prerrogativa não vai diminuir que haja violação de prerrogativa, e a efetividade de punições e condenações está longe de ser o ideal. A OAB lançou ano passado, na Conferência Nacional dos Advogados, que eu estava inclusive em Belo Horizonte, o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativa. Claro que é um cadastro sigiloso, mas que traz todos aqueles que foram enquadrados em violações de prerrogativa, eles nunca poderão exercer a advocacia, estarão fora dos quadros da ordem, porque você sabe muito bem que o promotor se aposenta, vai advogar, o juiz se aposenta, vai advogar, o desembargador se aposenta e vai advogar. Mas se ele estiver nesse cadastro de violador de prerrogativa, que já violou prerrogativa, ele não vai ter mais a possibilidade de ingressar nos quadros da ordem, que isso é uma luta dos advogados há muitos anos, né? Porque fica muito fácil, né? Violar prerrogativas durante toda a sua vida e aí agora eu me aposentei, eu vou advogar. Então isso também é interessante. Só que a lei ela vem, infelizmente o que está no papel não traz a efetividade prática como a gente gostaria. Basta ver, por exemplo, fazendo uma analogia, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, a 11.340 em 2006, veiculava-se naquele momento que, olha, agora o homem não vai mais bater na mulher, porque tem uma lei proibindo, penalizando, como se a violência doméstica fosse acabar. Vejam, um efeito absolutamente simbólico da lei. Pelo contrário, infelizmente, agora os números vão aparecer, porque agora vai ter um cadastro de estatística de violência doméstica, que antes não tinha. Então, e aí as pessoas acham, nossa, a violência, em vez de diminuir, aumentou. Na verdade, não, os números aparecem. Quem se dedica muito a estudar essa questão do efeito simbólico das leis é interessante, porque quando o Código Penal foi alterado, incluído o feminicídio, nós não tínhamos uma estatística, porque os números iam todos para um cadastro de homicídios. E como o próprio nome diz, o homicídio é matar homem, né, na acepção da palavra. Só que todo mundo que sofria um homicídio ia para esse cadastro, dependendo do gênero. A partir do momento que criou-se a qualificadora do feminicídio, o que muda? Não muda nada, mas tem um nome, e esse nome faz diferença. Esse nome vai ajudar a ter políticas públicas para enfrentar esse grande número de mulheres que são mortas, né, todos os anos. Agora saiu o Atlas da Violência 2024, e aqui não vou dar um exemplo aqui do meu estado. Santa Catarina tá bem no número geral de crimes, diminuiu, mas o número de feminicídios aumentou. Então veja como faz diferença você ter o nome, dar nome às coisas. Então, se o número de homens morrendo diminuiu, o número de mulheres morrendo aumentou. Então, muitas leis vêm também
para esse fim? Para dar suporte a políticas públicas para que essa lei tenha mais efetividade. E aí, veja, a gente vive um período legislativo aí de uns 15, 20 anos, vamos chegar em 20 anos já já, de uma política criminal em razão de defesa da mulher. Começou com a Lei Maria da Penha, em 2006, posteriormente veio a própria lei que criou a qualificadora do feminicídio, o crime de stalking, o crime de violência psicológica, o crime de importunação sexual. Então, há uma política criminal voltada para esse olhar da mulher vítima. E a gente passa por períodos legislativos assim. Nós tivemos no passado o período legislativo de criminalização de condutas do colarinho branco, que eu sei bem porque é a área que eu dou aula. Então, nós tivemos várias leis que surgiram no mesmo período legislativo. Então, conforme quem está no Congresso Nacional naquele período, e conforme o clamor social, a gente vai tendo leis saindo, mas que não necessariamente trarão eficácia, terão efetividade. Sem sombra de dúvidas. Professora, ainda em relação à questão da violação das prerrogativas, eu indago qual que é a importância do sistema OAB na defesa das prerrogativas profissionais, tendo em vista que a doutora é atual vice-presidente nacional da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Eu tenho pleno conhecimento de que a Abracrim também vislumbro, tá, uma opinião particular minha, eu vislumbro a Abracrim como um sistema. Então, eu vejo a Abracrim como o sistema Abracrim. O sistema Abracrim, ele tem os mecanismos também de combate às violações de prerrogativas profissionais. Qual que é a importância do sistema OAB e também do próprio sistema Abracrim no combate à violação de prerrogativas? Vejo que, em muitas ocasiões, a Abracrim atua em conjunto com a ordem nessas violações. Sem dúvida, Matheus, falou exatamente isso. Nós andamos de braços dados, eu sempre falo isso. A OAB precisa da Abracrim por ser o braço da área criminal, então a OAB, obviamente, num sistema mais amplo, né, de várias áreas do direito, mas sabem muito bem que a área que mais sofre violações de prerrogativa é a área criminal. Nós temos no Conselho Federal o Ricardo Breyer, que é o nosso presidente da Comissão Nacional de Prerrogativa, da OAB, que está sempre em contato com a gente, com a Abracrim, um amigo meu, inclusive, pessoal, e nós estamos, digamos que 24 horas enfrentando violações de prerrogativa. Como que a OAB e a Abracrim atuam? Principalmente a Abracrim. Nós atuamos em casos graves, mais graves, né, obviamente, casos de maior repercussão, inclusive fazendo representações aos órgãos, dependendo de onde veio essa violação de prerrogativa, fazemos ao CNJ, ao CNMP, várias representações estão em andamento da lavra da própria Abracrim, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, de onde vier uma violação de prerrogativa considerada relevante efetivamente, a gente atua junto ao associado. É importante que esse advogado criminalista esteja associado à Abracrim. Claro que ele sempre terá o apoio da OAB, mas é importante para que a Abracrim atue também que ele seja associado nosso da Abracrim. A Abracrim está no Brasil inteiro, literalmente estamos em todos os estados, regionalizados dentro dos estados, então temos várias pequenas Abracrims, digamos, em regiões, dentro dos estados regionais, e o advogado, ele sente esse acolhimento, ele sente essa segurança de que ao atuar em qualquer lugar do Brasil que ele esteja e sofra uma violação de prerrogativa, ele tem a Abracrim ali ao lado dele, além da OAB. Então é muito comum as duas entidades comparecerem em loco quando há uma violação grave onde eles são requisitados. E isso tem sido, infelizmente, uma coisa corriqueira hoje em dia, né? Muito mais do que antigamente. Por isso que eu digo que nós estamos vivendo momentos muito mais difíceis, porque as violações são praticamente cotidianas, diárias, e casos graves que a gente nunca tinha imaginado que pudesse ocorrer, estão ocorrendo. Em plenário do júri, estamos sabendo de coisas terríveis que andam acontecendo. Enfim, a atuação do advogado criminalista, ela precisa desse suporte que a Abracrim dá e a própria OAB. Doutora, a atuação conjunta entre a ordem e a Abracrim
entre o sistema OAB e o sistema Abracrim. Representa a máxima da Abracrim de que sozinhos somos fortes, juntos somos imbatíveis. Exatamente, a frase do nosso querido doutor Elias Matarassade, né, que foi do podcast anterior, inclusive, com vocês, maravilhoso, nosso mestre, e é exatamente isso, o advogado criminalista sozinho, ele é forte, porque ele já está numa área combativa, mas quando ele se junta com os seus pares, a gente se torna imbatível, né, então é essa união, faz a força, literalmente. Aproveitando essa questão de estarmos falando sobre a defesa das prerrogativas profissionais por parte da ordem e também por parte do sistema Abracrim, eu indago a doutora como que a doutora conheceu a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim. Como que a doutora teve conhecimento dessa importante instituição de defesa da advocacia criminal? Quando que a doutora ingressa nos quadros da Abracrim e como que é a sua função ali de vice-presidente? Tenho certeza que a doutora já ocupou outras funções dentro da instituição, atuação em si da instituição, desde lá do início do seu ingresso nos quadros da Abracrim. Eu me encantei com a Abracrim já desde, acho que 2016, 2017, vendo, né, a atuação da Abracrim em casos ali que me chamou a atenção, que teve clamor público. Eu achei muito interessante a associação, imediatamente me associei, comecei a participar dos eventos, aí eu fui chamada para dar palestra no primeiro Encontro Nacional das Advogadas Criminalistas, que ocorreu em 2018 em Brasília, que já era pela Abracrim, e assim eu fui conhecendo as pessoas, fui me inteirando, participando, dando sugestões, contribuindo, e aí fui convidada a ser vice-presidente estadual aqui em Santa Catarina, na gestão do Dr. Hélio Brasil. Ele era o presidente, eu fui vice, e quando houve a saída do Dr. Elias, passando para o Dr. Scheiner, a presidência da Abracrim, eu fui convidada por eles a ser a vice-presidente nacional. Então, eu estou de 2022 a 2025 nessa condição de vice-presidente nacional, junto ao presidente, que é o Dr. Scheiner Asfora, né, que é da Paraíba, e nós trabalhamos juntos, temos uma diretoria nacional paritária também, de 6 homens e 6 mulheres, conseguimos implementar as comissões nacionais, atualmente temos 22 comissões nacionais nas mais diversas temáticas, com repercussão nos estados, com comissões estaduais. Então, eu te digo que a Abracrim está realmente cada vez mais abrangente, influente e com repercussão. Doutora, no início do ano passado, a doutora assumiu a presidência nacional da Abracrim. A doutora se tornou a primeira mulher a presidir essa importante instituição voltada à defesa da advocacia criminal. Naquela oportunidade, salvo o melhor juízo, a doutora Ana Paula Trento também assumiu a vice, no caso, né? Exatamente. Foi um período do mês da mulher, né, que foi uma campanha da Abracrim, que todos os presidentes passassem a presidência naquele mês de março para as mulheres nos seus estados, né, nos estados que a vice é uma mulher e o presidente é um homem, e assim foi na nacional também. Então, o presidente Scheiner passou a presidência para mim e a Ana Paula Trento, que é secretária-geral, veio para a vice-presidência. E nós trabalhamos bastante naquele mês, implementei bastante coisa, assumimos ali algumas responsabilidades para dar conta, e foi um mês muito produtivo para nós, foi muito interessante, e foi um orgulho, né? A primeira mulher a presidir a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tendo em vista, né, Matheus, que a ideia da advocacia criminal sempre foi masculina, né? Predominantemente de homens. E eu te digo que hoje nós temos basicamente um número paritário. A Ana Paula Trent já deve ter comentado aqui com vocês, quando ela conversou com vocês, que a Abracrim Mulher hoje tem um número de associados praticamente paritário ao número de homens dentro da associação. Então, hoje a gente vê com muita alegria, com muito orgulho, como as mulheres ganharam, né, o seu espaço dentro da advocacia criminal, que historicamente era um espaço ocupado por homens. Doutora Ana Paula Trento, que também é uma importante advogada criminalista, foi entrevistada no podcast da Difusão Legal, e a sua entrevista está disponível em todas as plataformas digitais da Difusão Legal. No episódio 3, a doutora Ana Paula Trento é a atual secretária-geral nacional da Abracrim,
e também presidente da Abracrim Mulher. Doutora Adriana, Exatamente. em Uhum. continuidade à sua entrevista, eu indago a questão da vice-presidência ainda da Abracrim. Tenho certeza que, como vice-presidente, muitas pessoas têm aquela imagem de que o vice-presidente ou a vice-presidente não faz muita coisa assim, dentro de uma instituição. Mas a doutora, pelo que eu acompanho, a Abracrim, a doutora é muito atuante dentro da Abracrim. Então, a doutora tem uma atuação efetiva nos quadros do sistema Abracrim. Então, essa questão de que uma vice-presidente não atua necessariamente ou um vice-presidente não atua, na minha humilde opinião, não procede. Mas me diz a doutora. Isso também tem a ver com o nosso presidente, né? O presidente Shein sempre deu muito espaço para mim, para as mulheres, né, dentro da associação. Então, eu, na condição de vice-presidente, converso com ele praticamente todo dia a gente se fala. Ele me consulta para muita coisa, embora às vezes apareça ele, né, tomando as decisões, ela já foi conversada no privado, já houve a minha interferência, a minha sugestão. Então, realmente é uma gestão com grande participação da vice-presidência, né? O Dr. Scheiner, ele prima muito por isso, por esse compartilhamento nas decisões. Então, isso é muito legal, porque a gente não quer ter um cargo simbólico, né? A gente quer realmente ter uma participação efetiva. Eu tenho também eu organizo as comissões nacionais, eu tenho essa função também dentro, como vice-presidente, de organizar as presidentes de comissão nacional. Então, eu estou em contato com todos os presidentes o tempo todo, ajudando, organizando eventos, enfim. Então, a diretoria nacional como um todo, não só a vice-presidência, a secretaria-geral e os outros diretores são bem atuantes. Estamos o tempo todo conversando em grupos, em reuniões, enfim. Então, a Abracrim literalmente não para, nós não paramos. Aproveitando a oportunidade que a doutora mencionou anteriormente, que o presidente Scheiner Aspora, o atual presidente nacional da Abracrim, lá do nosso honroso estado da Paraíba, ele dá muita oportunidade, né, ali para se tornar uma presidente, uma vice-presidente efetiva, né, com atuação efetiva dentro do sistema Abracrim. A doutora entende que isso democratizar as lideranças internas da Abracrim, ou seja, a atuação, né, a condução dos trabalhos da Abracrim é uma condução realizada de forma horizontal e não vertical? Exatamente, porque a ideia é que não é uma autocracia. Embora exista a figura do presidente, que ele tem todo um poder de mando ali, de decisão, de nomeações, enfim, mas é uma gestão democrática, de ouvir os presidentes estaduais, de ouvir a diretoria nacional. Então, o tempo todo, inclusive, nós estamos atualmente com uma enquete em vigor com os presidentes estaduais para uma série de coisas. Então, é uma gestão que deixa claro que é participativa, não é uma gestão de tomada de decisão de impor nada, né, autoritária. Então, tudo é muito bem conversado, tudo é partilhado, compartilhado. Nós ouvimos as sugestões dos presidentes estaduais, porque a Abracrim é uma união de tudo isso, né? Então, é importante ouvir as partes. O Brasil é muito grande, nós temos situações distintas em vários estados. É uma situação no sul, pode não ocorrer no norte, uma situação do norte pode não ser corriqueira no sul. Então, a gente tem que ouvir muito o que os presidentes estaduais têm a dizer e o que eles precisam, principalmente, né, porque a atuação da Abracrim também é importante nesse sentido, que os presidentes solicitem, né, em que momento é mais necessário, em que situação é mais necessária, enfim. Então, a gente trabalha muito em conjunto também, não só nós da diretoria nacional, mas em conjunto com os presidentes estaduais. Isso é muito importante. Sem sombra de dúvidas, essa questão de localidade, coisa que a doutora bem pontuou. Cada localidade tem a sua realidade. Isso é um fato. Doutora, mas eu indago a doutora enquanto vice-presidente nacional do Sistema Abracrim, eu lhe indago para quem está nos ouvindo, para quem atua na advocacia criminal, para quem pretende atuar, iniciar a atuação na advocacia criminal e pretende se associar nos quadros da valorosa Abracrim. Ter o apoio, que é importante, né, doutora? Quando o advogado ele pretende atuar na advocacia criminal, é importante que ele tenha o apoio não somente da ordem, mas também de uma instituição de tamanha envergadura enquanto Abracrim. Quem tem um desejo, quem está nos ouvindo nesse momento, deseja ingressar nos quadros da Abracrim enquanto associado, qual é o procedimento que essa pessoa deve adotar? Então, ele pode entrar, se colocar no Google Abracrim, já vai aparecer,
nosso site, ele ingressa no site, tem lá inscreva-se, associe-se, a nossa associação é uma anuidade e a partir do momento que ele paga essa anuidade, ele já se vincula, ele vai participar do grupo do WhatsApp do estado dele, presidente estadual, ele é informado do ingresso desse associado, imediatamente ele é incluído no grupo do WhatsApp, ele passa a compartilhar dos problemas dos colegas, das soluções, dos eventos e, claro, passa a ter todo o apoio que a Abracrim dá a esse advogado no dia a dia da sua profissão. Esperamos que ninguém passe por violações de prerrogativa, mas caso passe, sabe que tem o acolhimento e a proteção da Abracrim. E nós não deixamos ninguém para trás, como a gente brinca. Todos são acolhidos, todos são ouvidos e as tomadas de decisão. Inclusive, nós atuamos muito no Judiciário como amigo da Corte, em várias ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Então, tudo que envolva advocacia criminal, não necessariamente a um colega em específico, mas que tenha repercussão para a classe da advocacia criminal, nós estamos atuando. Inclusive com projetos de lei, que também temos comissão de assuntos legislativos na Abracrim Mulher e na Abracrim Nacional, com projetos de lei tramitando no Congresso. Então, a gente atua em todas as frentes. Muito importante essa atuação ampla da Abracrim em favor da advocacia criminal. Doutora, a doutora ministrou, voltando um pouco em relação à questão do exercício profissional da docência no magistério do ensino superior, a doutora ministrou aula de direito penal na graduação do curso de direito da Universidade de Alicante, na província de Valência, na Espanha. Como que foi essa experiência lecionar em uma instituição de ensino superior, especificamente no direito, lá na Europa, em um outro país? Foi muito interessante que foi um projeto de intercâmbio de professores da Univale. Infelizmente, a União Europeia entrou numa crise, a Espanha principalmente, logo no ano seguinte, e a gente não conseguiu manter esse convênio porque eles não tinham como mandar os professores. Olha que interessante. Mas, no primeiro momento eu fui, foi muito legal porque eu dei aula de direito penal numa perspectiva, né, de comparação do que a lei fala aqui, do que fala lá, como é no Brasil e tal, foi muito interessante. Os alunos, primeiro foi com os alunos da graduação e depois eu apliquei um seminário para os professores de Direito Penal e Processo Penal, sobre a legislação penal brasileira, sobre uma série de questões, né, do direito penal daqui. E na mesma época, vamos dizer, nessa mesma viagem, saindo da Espanha, foi para a Universidade do Minho, em Portugal, que eu também dei aula para graduação, para a turma de Direito Penal. Foi muito interessante, foi uma experiência muito enriquecedora, porque os alunos perguntaram muito, interagiram muito, tinham muita curiosidade sobre nosso sistema de justiça daqui. Então, foi uma grata satisfação participar desse programa. Alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer o meu aperfeiçoamento em dogmática penal alemã na Universidade de Göttingen, que também, em termos de academia, docência, foi um grande diferencial, porque ali eu pude ter aula com os grandes nomes do direito penal, que são alemães, que basicamente a gente estuda os livros dele na dogmática penal pura, né, na teoria do crime, puramente falando. Então, ali foi também uma experiência maravilhosa. Foi em 2013 isso, que até hoje eu guardo assim com muito carinho as experiências que eu tive, o contato que eu tive com os professores, os colegas que foram daqui também, que são grandes nomes da área do direito, ministros da STJ, colegas de curso. Então, foi assim, foi incrível essa experiência na Alemanha também. Eu acho que as experiências internacionais, elas agregam muito, não só por essa questão intercultural, mas é um network muito importante, né? Porque a gente não vive num mundinho restrito aqui. É muito importante ter esses contatos no exterior para pesquisa, para produção de artigos, enfim. Então, eu acho que na medida do possível, o advogado, o estudante de direito ou o aluno de pós-graduação e tal, ele tem que ter essas experiências internacionais. Elas incrementam muito a visão do sistema de justiça. Sem sombra de dúvidas. Professora, a senhora, além de atuar na advocacia criminal, a senhora atual vice-presidente nacional da Abracrim e também ser professora universitária, a doutora é coautora de diversas obras jurídicas e também autora de diversos artigos jurídicos científicos. Essas obras, e a doutora participou como coautora, de
Destaco elas: Crimes Federais, na editora de Plácido, Delação Premiada, Estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello, também da mesma editora, Compliance e temas relevantes de direito e processo penal, também da mesma editora, Descomplicando o Compliance, da editora Tirantes Leblanc, Direitos Humanos e sua efetividade na era da transnacionalidade, editora Giroir, Diagnóstico Conjuntural da Advocacia Criminal Brasileira, da editora Abracrim, Mulheres que Fazem Elas nas Ciências Criminais, editora Autografia, e Mulheres da Advocacia Criminal, Temas Atuais de Direito e Processo Penal, da editora Tirante Leblanc. Em vista disso, eu pergunto para a doutora qual a importância da participação em obras jurídicas, tanto coletivas quanto também se tornar uma autora, um autor individual de obras jurídicas. Eu acho fundamental, Matheus, porque a gente consegue pôr no papel as nossas experiências práticas, nossa pesquisa, como as pesquisas vão evoluindo. Então, quando eu olho os artigos que eu publicava há 10, 15 anos atrás, minha perspectiva de estudo era completamente diferente do que é hoje. Então, eu acho que quando a gente vai evoluindo no estudo, a gente, nesses artigos, nesses capítulos de livro, a gente vai deixando o nosso rastro, né? Vai deixando ali pelo caminho aquele teu momento de pesquisa, de estudo. Eu acho extremamente interessante isso. Eu sempre fui adepta a produzir artigos desde a época da faculdade, e eu acho que essa visão de pesquisador, ela só agrega no teu lado profissional. Então, uma coisa não anda sem a outra. Eu acho que o advogado que tem esse lado pesquisador, de produção também acadêmica, ele é diferenciado, porque, queira ou não, ele vai ter uma linguagem diferenciada, ele vai ter o corpo da petição, mais argumentos, digamos assim, então teóricos, né? Então eu sempre fui adepta e incentivo todos a publicarem, a escreverem, a deixar ali a sua marca. Onde está o seu núcleo central de atuação profissional na advocacia criminal? O meu escritório fica em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, mas como a gente diz hoje, né, a advocacia hoje é no Brasil inteiro, então eu tenho, na real, processos em vários estados, me chamam muito para parcerias, né, nessa área de direito penal econômico, e estou até em trâmite para fazer OAB em outros estados por conta do número de processos, graças a Deus. Então, mas a minha sede física é Itajaí, eu moro em Balneário Camboriú e o meu escritório aqui ao lado, na cidade de Itajaí, onde tem a sede da universidade também. E é isso, mas a atuação em qualquer lugar, como a gente brinca hoje em dia. Até porque a maioria dos processos são eletrônicos, né? As audiências também, enfim, são por vídeo. Então, hoje, se deslocar efetivamente... Claro que eu gosto de fazer sustentação oral presencial, tem coisas que a gente tem que estar presente, né? Mas tem muita coisa que hoje você faz online, tranquilamente. Bom, o escritório da doutora se concentra em Itajaí, o litoral do estado de Santa Catarina, mas a atuação ela abrange todo o território nacional. Acaba abrangendo. Doutora, além da questão da defesa, né, na advocacia criminal, tem advogados e advogadas que, além de fazer a defesa do acusado, tem advogados que atuam também na assistência de acusação do órgão ministerial. O seu escritório, a doutora mencionou que é advogada criminalista há mais de 30 anos. A doutora está concentrada exclusivamente na defesa do acusado, ou a doutora também atua na assistência de acusação, ou seja, na defesa das vítimas de delitos? É raro, mas eu tenho alguns casos. A maioria dos meus clientes me procura para defesa, mas eu tenho um ou outro, sim, que eu sou assistente de acusação. Certo. E como que seria essa atuação de assistência de acusação? Há uma diferença ou não? É um tema polêmico, doutora. Na verdade, é a busca de justiça igual, só que você acaba primando na assistência de acusação vamos dizer, no auxílio ao Ministério Público, né? No auxílio à acusação. Eu tenho muito cuidado para pegar assistência de acusação, porque eu tenho que ter aquele foco e aquela ideia de que realmente está havendo uma injustiça ali, que a vítima precisa de um plus maior, de proteção, que o Ministério Público por si não está sendo capaz. Então, eu tenho que ter essa influência pessoal minha para sentir que realmente
realmente aquela pessoa precisa desse plus de proteção dentro do processo onde ela é vítima. Isso acontece muito em casos de violência doméstica, familiar, então, casos graves, que eu acho que é necessário um assistente de acusação. Mas assim, o que eu vou te dizer, Matheus? Eu acho que a busca por justiça, ela se dá de todos os lados e a gente também está ali para mediar as garantias, direitos e prerrogativas também de uma vítima dentro de um processo, para que ela tenha voz também. E é isso, né? Não me sinto assim, violando os meus ideais por estar na assistência de uma acusação. Pelo contrário. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Há causa indigna de defesa? Na verdade, não há causa indigna de defesa. Todos têm direito à defesa, todos têm. O que pode acontecer é por uma questão pessoal, um advogado não querer atuar em determinado caso. Mas, assim, a gente tem, eu não sei se é porque eu tenho tantos anos de advocacia, de experiência, eu tenho uma certa blindagem, então eu tenho um olhar bem racional sobre os processos, né? Não é um olhar pessoal sentimental, é um olhar racional para ver onde estão as brechas, onde que está havendo excesso por parte da acusação, por parte do Estado, onde foi violada uma garantia desse acusado. Então, é um olhar racional sobre um processo que pode ser um crime cruel, um crime realmente de repercussão, de clamor público, mas o olhar tem que ser técnico. E eu cuido muito com isso para não me deixar envolver sentimentalmente, né, de criar uma questão afetiva com o processo de repúdio ou de amorosidade ali com aquele caso, de ter uma certa interferência sentimental, seja para que lado for. Então, o meu olhar é sempre bem técnico, né? Inclusive nos atendimentos. Isso é de extrema importância, né? Olhar o processo como advogado, não como magistrado, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, esse olhar técnico que você tem para olhar brechas, né? Como eu falei, é a mediação do advogado ao poder punitivo do Estado. E isso você não pode ter para esse crime, para aquele, é para qualquer crime, né? Essa mediação tem que existir porque é um direito de defesa, é um direito constitucional. A doutora mencionou anteriormente a questão da atuação em casos de grande repercussão. A doutora mencionou também no início da entrevista que a doutora já tem mais de 30 anos de exercício da advocacia criminal. Provavelmente, dentro desses 30 anos, a doutora já atuou em vários casos de grande repercussão. Diante disso, eu indago a doutora como que é a atuação do profissional, da profissional da advocacia criminal em casos de grande repercussão. Matheus, eu digo sempre, a advocacia é um postulado, enfim, a gente tem uma vocação. Quando você está num caso midiático, uma grande operação e tal, às vezes o pessoal da mídia te liga para dar entrevista e tal, eu raramente dou, né? Eu não deixo nem que coloque meu nome, nem que coloque o nome do meu cliente, porque essa exposição midiática, ela cria, né, uma expectativa na sociedade que interfere muitas vezes na postura do promotor, do juiz, em dar uma resposta à sociedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala com a imprensa. Eu já tive problemas em distorcer a minha entrevista e falar coisas que eu não falei. Então, assim, eu tenho muito, muito cuidado em dar entrevista. Eu prefiro emitir uma nota, né? Aí uma nota, aquela coisa básica, geral. O ano passado, por exemplo, teve um cliente nosso que foi solto, num caso de repercussão grande aqui na minha região, e o G1 queria saber por que ele foi solto e como assim e tal, porque era um caso de homicídio, e emiti uma nota, dando a entender que, com naturalidade, recebemos essa decisão do juiz, porque isso e aquilo e tal, porque quando a gente dá entrevista, a gente pode aflorar o clamor público. Como a sociedade não entende a atuação do advogado criminalista, às vezes, dependendo do caso, isso atiça aquela dissonância cognitiva, aquele ressentimento, aquela sensação aparente de impunidade. Isso é muito complicado. Então, eu tenho muito critério quando pedem para dar alguma entrevista, enfim, sobre algum caso. Anteriormente, a doutora mencionou que a Abracrim ela é amiga da corte. Ela tem uma atuação nos tribunais superiores, tanto no Superior Tribunal de Justiça, tribunal que denomino de o Tribunal da Cidadania, e também no Egresso Supremo Tribunal Federal. E também, considerando que a doutora é uma advogada atuante na advocacia criminal, é militante, eu indago qual que é a importância do profissional da advocacia criminal de
levar os casos à análise dos tribunais superiores? Então, nós atuamos como amicus curiae, enfim, em casos que a advocacia criminal possa ser afetada com determinada decisão. Então, nós temos, nem dá para te dar um exemplo, assim, nós temos várias questões que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Recentemente, o STJ estava discutindo a súmula 231, que na real barra que a pena diminua na segunda fase da dosimetria. Então, assim, essa súmula não faz sentido, ela deve realmente cair, né? Então, eles estão terminando de decidir isso lá. E a Abracrim foi chamada pelo próprio STJ para ser uma das associações, institutos a dar a opinião. Então, além de ser amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, omissão legislativa, enfim, descumprimento de preceito fundamental, nós somos amicus curiae, também somos chamados por cortes superiores para dar o nosso parecer. E aí nós temos a comissão própria para isso, e quem fala sempre em nome da Abracrim é o Dr. Aurí Lopes Júnior, né? Então, estamos sempre muito bem representados nos tribunais superiores pelo Aurí, que todos conhecem, que é um dos grandes processualistas penais do Brasil, grande doutrinador, e então a gente atua também nesse sentido. E a importância está nisso, porque é olhar atento a tudo que pode interferir de alguma forma na advocacia criminal, diminuindo garantias do acusado, do próprio advogado. Então, é esse olhar atento a tudo que está se passando dentro do Poder Judiciário. A doutora mencionou a atuação nos tribunais superiores enquanto instituição, né, enquanto Abracrim. Mas e o profissional que milita diariamente na advocacia criminal? O profissional que diariamente está na porta das delegacias, das unidades prisionais, que corriqueiramente está ali, né, tarefado dentro dos processos criminais e também, corriqueiramente, que tem seus recursos negados nos tribunais de origem, né, nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais federais. A importância ali da atuação desse profissional, agora a indagação não é mais enquanto instituição Abracrim, mas enquanto profissional do direito, da advocacia criminal, de atuar nos tribunais superiores em prol daquele cliente que está sendo patrocinado. Então, nós temos cursos de capacitação para esses advogados que precisam, né, atuar em tribunais superiores, que têm recursos para fazer sustentação. Então, o tempo todo estamos capacitando nossos associados. Hoje mesmo nós temos, daqui a pouco às 8 horas começa um curso de capacitação de advogados na questão da tecnologia, do uso de inteligência artificial, na questão de criptomoedas, uma série de coisas, porque hoje é um dia a dia do advogado, está lidando com novas tecnologias. Então, a Abracrim tanto capacita esses advogados também para atuação profissional, em primeira, em segunda e em tribunais superiores, né, primeira e segunda instâncias e tribunais superiores, dá um suporte. Até, por exemplo, temos um valor diferenciado para beca, para o associado que quer comprar uma beca, nós temos parcerias com a empresa que faz, então, assim, parceria com editoras, com desconto para adquirir livros, então, assim, tentamos atuar em todas naquele dia a dia do advogado, em tudo que ele precisa. É muito interessante nesse ponto a tua pergunta, porque o ponto de capacitação dos associados também é um foco da Abracrim. Considerando a tua atuação na advocacia criminal, considerando que a doutora leciona no magistério do ensino superior, tanto em graduação quanto em programa de pós-graduação, e também tendo em vista que a doutora é autora de inúmeros artigos jurídicos científicos e também autora e coautora de obras jurídicas e também palestrante, já que vislumbro que a doutora já fez palestras em inúmeros eventos por todo o território nacional. Como que as pessoas podem localizar a doutora? Como que as pessoas podem entrar em contato contigo, lhe convidar para palestrar em algum evento? Enfim, como que as pessoas podem localizar a doutora? Pode ser através do meu Instagram, @AdriSpengler. Posso deixar o meu contato de WhatsApp, meu e-mail. Então, enfim, hoje em dia as redes sociais são um ponto interessante, né, de acesso. Eu acho que o LinkedIn, Adriano Spengler, o meu Instagram, Adri Spengler, é uma ferramenta bem fácil de localização. A doutora pode ficar à vontade para relatar o seu WhatsApp, o seu e-mail.
Quem precisar entrar em contato, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é 47, o código 992037639. O meu e-mail é adrianospengler@univale, com i no final, .br, só .br. O Instagram, @adrispengler, e fico à disposição, né, de vocês, de quem quiser trocar uma ideia, sugestão, uma coautoria para um artigo, alguma orientação, quem é acadêmico de direito, eu falo com muitos acadêmicos do Brasil todo, que me procura ali no direct, tirando dúvida, é um prazer ajudar, e é isso, Matheus. Doutora, chegamos ao final da nossa entrevista, a nossa honrosa entrevista, com sua honrosa participação, a quem agradeço muito. E, diante disso, eu lhe devolvo a palavra para que faça suas considerações finais. Obrigada, Matheus. Quero dar parabéns, porque a difusão legal com esses podcasts é fundamental para disseminar a cultura jurídico-penal pelo Brasil, as experiências de cada um, esse tempo todo que a gente tem para falar das nossas próprias experiências, que é uma coisa rara, né, que ninguém pergunta. Então, eu acho que esse podcast já tem esse diferencial em relação a outros, e vocês estão de parabéns. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e me coloco sempre à disposição. Doutora, agradecemos imensamente pela gentileza da aceitação do convite, por ter disponibilizado o teu valoroso tempo para participar do podcast da Difusão Legal, contando toda a sua experiência de vida, sua experiência acadêmica e profissional, tanto na docência do ensino superior quanto na advocacia criminal. Bem, diante disso, entrevistamos neste episódio a ilustre advogada criminalista, professora universitária e atual vice-presidente nacional da Abracrim, a doutora Adriana Spengler.